Olá, tudo bem com você? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus estejam com você nesse dia. Eu quero mais uma vez orar pela sua vida, como nós fazemos todas as quartas-feiras, rogando a graça de Deus e as bênçãos do Senhor para a sua vida, para a sua família e para todos os pedidos de oração que você, meu querido amigo, meu querido irmão, quiser compartilhar conosco nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com esse Deus maravilhoso. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor fez. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quão precioso, Senhor, é percebermos a tua graça maravilhosa e a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Como é bom percebermos, Deus, que o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama e o Senhor habita conosco com a tua presença maravilhosa, Senhor. Nós, neste momento, Senhor, queremos pedir pela vida dos nossos amigos que nos assistem nesse momento pelas redes sociais, Senhor, que o Senhor atenda aos nossos pedidos de oração, segundo a sua maravilhosa vontade, Senhor, que se revela e que se afirma nas nossas vidas. Ó Deus, neste dia nos dê discernimento e compreensão da tua palavra, para que juntos sejamos edificados por ela no teu conhecimento e na tua verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos amigos, hoje é um dia de conclusão de estudos. Nós vamos aplicar tudo que nós estamos aprendendo nesses últimos meses sobre a palavra de Deus, que nos revela a respeito dos seus maravilhosos e fantásticos atributos de Deus. E hoje eu quero, de uma forma muito simples e prática, aplicar tudo o que nós estamos estudando quando pensamos nesse Deus, na sua grandeza, na sua maravilhosa essência divina e nas perfeições do ser de Deus que nos fazem sempre nos encantarmos com esse Deus maravilhoso. O apóstolo Paulo, em Romanos 1:20, nos fala que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder e a sua própria natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que os homens são indesculpáveis quando eles olham para a criação de Deus, para os atributos revelados por esse Deus, e no seu coração eles dizem: não existe Deus, não há um Senhor, não há quem governe todas essas coisas ao nosso redor que são criadas. É uma loucura, digamos assim, ou um verdadeiro absurdo olharmos para toda a criação, e é isso que a palavra de Deus nos ensina, e nós sufocarmos a verdade de Deus no nosso coração, dizendo para nós mesmos: não há um Deus que rege tudo isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus com fé, percebemos que Deus é o autor e é o criador e é o sustentador de tudo que existe e também é o controlador, o provedor de tudo que acontece com as nossas vidas, com toda a criação, seja ela visível ou invisível, seja qualquer coisa. O nosso Deus está acima de tudo. E por isso é que nesses últimos meses nós nos debruçamos sobre essa questão, sobre entender a essência, a natureza de Deus, ou melhor dizendo, os atributos de Deus, que são essas perfeições maravilhosas que as Sagradas Escrituras nos revelam a respeito desse Deus, dizendo que ele é amor, ele é também justo, ele também é um Deus bondoso e misericordioso, mas com ele eu não posso levar a minha vida de qualquer jeito, porque esse Deus é santo, a sua palavra permanece para sempre, a sua justiça é perfeita e o Senhor é um reto e justo juiz em todos os seus caminhos. Nós elencamos aqui várias qualidades ou características de Deus que nos ensinam muito
a respeito de quem é o nosso Criador e tudo que Ele faz nas nossas vidas para justamente demonstrar cada um desses atributos, dessas perfeições de Deus. E o que a gente conclui com isso, não é? Primeiro, a gente precisa entender que o nosso Deus é um ser incompreensível na sua grandeza. Isso é verdade. Deus é pleno e infinito e tudo o que diz respeito ao ser de Deus, na sua totalidade, na sua plenitude, nem cabe na mente humana. A verdade é que nós somos pequenos e limitados, tentando entender um Deus que é único, que é grandioso em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz. Um Deus que não tem limites quanto ao seu próprio ser e o seu próprio agir. Deus é infinito e seria arrogância demais ou pretensão demais nós acharmos que podemos sondar completamente Deus. A verdade é que o maior nunca cabe dentro do menor, de uma forma que a nossa mente limitada nunca vai conseguir entender a totalidade, a plenitude de um Deus que é infinito e que se revela como um Deus infinito. Nós estudamos aqui sobre a infinidade de Deus e entendemos que o próprio ser de Deus ultrapassa em muito a nossa capacidade mental ou psicológica de entendermos a totalidade do ser de Deus. Conquanto isso seja verdade, nós precisamos, no entanto, perceber e ter em mente que, mesmo Deus sendo insondavelmente infinito, o fato, meus amigos, é que esse Deus que nós cremos, ele se revelou à sua criação. Não é isso? Deus se revelou à sua criação. Deus nos deu a natureza que proclama a glória e a majestade desse Deus. Esse Deus se revela na nossa consciência, nos dando entendimento para conhecê-lo. É preciso perceber que ninguém nasce ateu. Não é isso? Ninguém nasce ateu. O ateísmo é uma decisão que as pessoas tomam no curso da sua vida, na verdade sufocando a verdade de Deus que já há na sua consciência. Deus nos deu a sua palavra, que é perfeitamente inspirada, é útil, é proveitosa para nos dar direção, discernimento, compreensão, entendimento de quem é esse Deus e, principalmente, Deus nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, que é o centro não somente da palavra de Deus, mas é o centro de todas as coisas. E quando olhamos para os atributos de Deus, é percebendo que, na verdade, o que importa é estudarmos a revelação de Deus e contemplarmos com a nossa fé a grandeza e a majestade desse Deus infinito. Logo, o fato de Deus ser incompreensível em sua natureza não nos tira a razão ou nos faz desistirmos de estudar a sua palavra e também persistirmos em oração, justamente para nós aprendermos o que Deus revelou sobre si mesmo por sua maravilhosa graça nas Sagradas Escrituras. É com essa atitude que nós contemplamos os atributos de Deus. Charles Spurgeon, que foi um pregador muito influente da história, no século XIX, ele vai dizer num dos seus sermões que o melhor de todos os estudos para a expansão da alma é justamente conhecermos a Cristo. É conhecer a Cristo e este crucificado e também o conhecimento do ser divino na Trindade gloriosa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é certo que a mais alta ciência, a mais elevada especulação ou a mais vigorosa filosofia, com o poder de empolgar a atenção de um filho de Deus, é exatamente entender o nome, a natureza, a pessoa, os feitos e a própria existência
desse Deus grandioso a quem nós chamamos de Pai. Assim, por Deus ter se revelado às nossas vidas, mesmo sendo uma natureza incompreensível, nós devemos ter a atitude humilde, reverente e cautelosa de examinarmos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, para entendermos como esse Deus se revelou a nós e o que nós precisamos fazer diante de tal revelação que temos na Palavra de Deus. Segunda coisa que a gente precisa pontuar conclusivamente é que nós, quando olhamos para os atributos de Deus, nós percebemos que tudo que a Bíblia diz a respeito das qualidades perfeitas do nosso Deus nos apontam ao fato de que esse Deus é absolutamente suficiente. Isso é verdade. Deus não precisa receber nada de ninguém. E ele não pode ser limitado pelo poder de qualquer pessoa. Perceba, sendo Deus infinito, Deus possui todas as perfeições possíveis. Ele criou todas as coisas e criou todas as coisas para ele, para o louvor da sua glória. Deus não criou todas as coisas para preencher algum vazio que ele tinha dentro dele, alguma lacuna, mas para ele poder justamente comunicar vida e felicidade tanto a anjos quanto a homens e permitir-lhes ter uma visão a respeito da sua glória, ainda que limitada pela nossa própria imperfeição. Olha que coisa bonita da gente perceber, não é isso? Assim, essa absoluta suficiência desse Deus faz dele o Senhor Supremo das nossas vidas, a quem nós devemos buscar, a quem nós devemos amar sobre todas as coisas, a quem nós devemos aprender a descansar o nosso coração em Deus, que enviou seu Filho para morrer por nós. Apesar de pecadores que nós somos e limitados que nós somos, esse Deus se revelou a nós. E ele enche a nossa vida com felicidade genuína, com esperanças eternas que não se limitam a essa história. E nós sabemos que a verdadeira felicidade consiste unicamente em nós desfrutarmos da presença graciosa e gloriosa desse Deus que se revelou a nós. O favor de Deus é a própria vida e a bondade amorosa do Senhor é melhor do que a própria vida. Que coisa bonita, que coisa encorajadora é percebermos isso, não? Como diz lá o profeta Jeremias, diante da majestade desse Deus, a minha porção é o Senhor, o meu Deus. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu vou esperar nele. Não é isso? As nossas percepções do amor de Deus, da graça de Deus e da glória de Deus são os principais focos dos crentes e também os mananciais, os bálsamos da sua mais elevada satisfação. Não há nada que satisfaça mais a nossa vida do que nós olharmos para esse Deus e contemplarmos o quanto Ele é bom para nós. Nós só vamos conseguir entender isso se primeiro entendermos a totalidade dos seus atributos revelados na palavra de Deus. Que coisa boa é olharmos para um Deus que nos ama, um Deus que se revela como um Pai de amor. Ele não é apenas o nosso Senhor, a quem nós devemos servir com humildade, com seriedade e compromisso, mas esse Deus também é um Pai que nos ama e que nos acolhe como filhos, e como sendo filhos, sendo herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Todas as bênçãos, das maiores bênçãos que esse Deus tem para nós, principalmente
a salvação da nossa alma em Jesus Cristo. Como diz lá o salmista, o Senhor colocou no meu coração mais alegria do que os ímpios. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? E o salmista ora no Salmo 4, Senhor, exalta sobre nós a luz do seu rosto, revela-te, Senhor, a nós, para que nós contemplemos a tua glória e a tua majestade e sejamos invadidos com essa tua alegria e essa tua esperança, Senhor. Essa devia ser a nossa oração mais sincera e íntima para com Deus. Sim, nós cristãos, nós que temos a esperança no Senhor, quando estamos em são juízo, nós podemos dizer, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, ou ainda quando nós perdemos tudo que temos, ainda assim, eu vou me alegrar no meu Deus. Eu vou exaltar o meu Deus, porque Ele é o Deus da minha salvação, como diz o profeta Abacuque. Esse deveria ser o nosso maior sentimento quando nós olhamos para Deus. E por último, ao nós fazermos um exame, uma análise, um estudo das perfeições, dos atributos de Deus, nós concluímos que Ele é de fato o Senhor soberano e supremo, não só da nossa vida, mas de todo o cosmos, de todo o universo, de todas as existências, de tudo que existe e acontece. Deus é o Senhor, está acima de todas as coisas. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos cada vez mais que nós, como criaturas de Deus, não temos direitos a reivindicar diante dele. Nada nós podemos exigir do nosso Criador. E seja qual for a maneira como nós somos tratados ou o que acontece conosco, nós não temos nem o direito de nos queixarmos a esse Deus quando Ele age, quando Ele permite o sofrimento em nossas vidas, quando Ele prova a nossa fé. Nós estamos totalmente sujeitos a esse Deus, subordinados aos propósitos, aos planos desse Deus que é reto, justo e incomparável. Porém, quando nós pensamos no domínio de Deus sobre todas as coisas, não devemos perder de vista que esse Deus é moralmente perfeito e não segundo os nossos padrões de correção, de conduta, mas segundo os seus padrões divinos. Ou seja, Deus é justo e bom. Ele sempre faz o que é certo. Ele é perfeito em toda a sua essência, em todas as suas obras nas nossas vidas. E isso faz com que a gente se humilhe e a gente se coloque no nosso lugar, sem também a gente perder de vista que esse Deus é um Pai amoroso, misericordioso para aqueles que creem nele. E também percebermos que para o pecador rebelde, que endurece o seu coração, que sabe que Deus existe, mas não se volta para Ele, em santa reverência, adoração e amor, só há fogo consumidor para essa vida. Deus continua sendo fogo consumidor. Portanto, nós devemos entender, meus amigos, que nós precisamos contemplar os atributos de Deus. Nós precisamos entender quem Deus é e o que Ele requer de nós. E juntamente com o apóstolo Paulo, nós devemos dizer que os atributos de Deus, que o seu poder, que a sua grandeza, a sua natureza divina já está revelado para nós. Deus revelou quem Ele é e revelou para nós a sua vontade. E é assim desde a criação. E é assim quando nós abrimos a Bíblia para lê-la e para estudá-la, e sempre vai ser assim. Enquanto Cristo permanecer em nós e nosso coração estiver em Cristo, nós sempre vamos olhar para esse Deus entendendo
que apesar de indignos dessa graça, nós somos invadidos pela percepção de nós olharmos para esse Deus e todos os seus atributos e descansarmos no Senhor e somente em Jesus Cristo para a nossa salvação. E assim nós podemos dizer, juntamente com o apóstolo Paulo, ao Rei dos Reis, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, seja a glória para todo o sempre. Amém? Deus abençoe você. Que você seja invadido por essa graça. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor por esse entendimento e também pelos pedidos de oração. Ó Deus bendito, quão maravilhoso, Senhor, é desfrutar de minutos e horas na Tua presença, Senhor, em oração e com a palavra aberta em nossas mãos e na companhia dos nossos irmãos, mesmo que virtualmente, Senhor, nós nos regozijamos, nos alegramos e desfrutamos da Tua presença, Senhor. E Te agradecemos, Senhor, por uma série de estudos que se conclui hoje, Senhor, mas que abre mais portas, ó Deus, de entendimento e de conhecimento, e de perguntas e respostas, Senhor, que precisamos fazer à Tua palavra, Senhor, e encontrarmos nela a fonte, a direção para cumprirmos a Tua vontade, obedecermos os Teus mandamentos, Senhor. E também de amarmos ao Senhor e crescermos nessa graça maravilhosa derramada em nossas vidas por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ó Deus, seja, Senhor, com os nossos irmãos e amigos que estão neste momento pedindo, Senhor, a Ti, tantas e tantas coisas, ó Deus, que a Sua vontade, ó Deus, que o Teu querer, o Teu agir alcance, Senhor, essas orações que fazemos a Ti. Seja, Deus, com os enfermos, com os doentes, ó Deus, com aqueles que estão em dificuldade, Senhor, seja com os problemas familiares, ó Deus. Mas principalmente, ó Deus, Te pedimos, mostra-nos, Senhor, a Tua graça, mostra-nos, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas, para que a gente ande, caminhe, Senhor, de um jeito que o Senhor se agrade, ó Deus, e que no Senhor Jesus nós encontremos sempre a fonte da satisfação maior e única do nosso ser. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus amigos, eu peço a você que compartilhe esse vídeo para que todos nós aprendamos a contemplar os atributos de Deus. E no mais, Deus te abençoe, fique na paz e nos vemos com a graça de Deus no próximo domingo às 18 horas, no culto ao Senhor que nós realizamos presencialmente na Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire. O endereço e os contatos estão na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e também no nosso perfil do Instagram. Fique na paz e Deus te abençoe.